Leia toda a Bíblia em um ano. Hoje é o 38º dia. Ontem nós iniciamos a leitura do livro de Êxodo, o grande livro da libertação do povo judeu, através de Moisés. A gente viu desde o início, do nascimento de Moisés, aonde o faraó viu que o povo israelita, o povo judeu estava crescendo e estava se sentindo ameaçado. Quando o poder, as pessoas que estão no poder se sentem ameaçados, eles tentam eliminar aquilo que os ameaça. E isso a gente viu também no livro de Mateus, quando Herodes se sentiu ameaçado pelo novo rei dos judeus, que era Jesus, e ele pediu para matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. E parece que essa história, ela começa lá atrás. Também o faraó se sentiu ameaçado e ordenou para que todas as crianças, meninos, fossem mortos, enfim. E aí a gente vê as parteiras, não fazendo o pedido, do faraó. E aí elas conversam com ele, falam, não, elas nascem muito rápido, antes de a gente saber de como vai fazer, enfim, de matar essas criancinhas, as hebreias já nascem, as crianças mais rápido do que a gente imagina, enfim. E Moisés então nasce e ele é colocado num cesto envolvido com betume no rio Nilo, e vai então cair na mão da mulher de Faraó. E é interessante que eles estão avistando a criança, Moisés, e aí fala, olha, você quer que a gente chame alguém para amamentar ele e tal, e a própria mãe vai cuidar de Moisés. Moisés cresce dentro do palácio, come das iguarias, enfim. Moisés ele tem toda uma cultura dentro do Egito, dentro dos palácios, dentro da convivência. Só que está no sangue, ele fica indignado e ele acaba vendo o soldado massacrando, o povo. O povo estava muito... O faraó fez com que o povo se sentisse... Foi escravizado mesmo, com muito trabalho, com muita construção. E Moisés fica indignado com isso, acaba matando, isso cai na boca de Faraó, e Faraó então vai querer matar Moisés. Moisés foge então e vai para Midian, acaba conhecendo ali a sua esposa, o seu sogro, e fica por um tempo ali. Deus vai convocar Moisés. Deus vai convocar Moisés através de uma sarça ardente e vai falar, olha, vamos libertar o povo, eu vou libertar o povo de Deus, e eu vou te usar, Moisés. E foi assim que então Moisés é chamado. E Moisés está com aquela dúvida, como que isso vai acontecer, Deus, como que isso vai acontecer? A gente ainda é ser humano, a gente não consegue compreender. Nós vimos isso também no livro de Jó. Obviamente, a gente precisa entender qual é o nosso papel, aonde nós temos que pisar realmente, aonde nós estamos pisando, quem nós somos na nossa verdadeira identidade em relação ao nosso Criador. Então, os livros, os ensinamentos estão trazendo a grandeza de Deus, e como Deus constrói toda uma história por querer se relacionar e ter realmente uma vida
de relacionamento entre pai, né, e filho, ou entre o Criador e a criatura, que somos nós. E então Moisés vai ser chamado para essa missão. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse comigo Êxodo, capítulo 4. O próprio Moisés, né, ele é o escritor dos 5 livros, né, do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, e a gente está no segundo livro. A gente já leu Gênesis, agora a gente está lendo Êxodo. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, né? Moisés está conversando com Deus. E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu, ou seja, o povo está a duvidar dele. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela transformou uma serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e a pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e apegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do seu manto, e quando o tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você e nem ouvirem depois desses 2 sinais, tirem um pouco de água do rio Nilo, derrame sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade em falar, nem antes e nem agora que falasses com o teu servo. Não consigo me expressar, me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz-o ver? Por acaso eu não sou eu, o Senhor? Agora vá e estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deves dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto ao seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês 2. Quando falarem, eu instruirei a respeito do que deve fazer. Arão falará por você diante do povo, e ele será o seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrarei. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar os meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: volte ao Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou a sua mulher e seus filhos, montou num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recusem a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó: assim diz o Senhor,
Israel é o meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse o meu filho sair para me adorar. Mais uma vez que você se recusou, matarei o seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar aonde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou o seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: Agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: Vá ao deserto e ao encontro de Moisés. Arão foi e encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia lhe ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então, Moisés e Arão voltaram ao Egito, convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado a Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles, tinha visto o seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e nem deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: Então Arão e Moisés disseram: O Senhor, Deus dos Hebreus, se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Volte ao trabalho. Olhe, há muitos de seu povo nesta terra, e vocês o estarão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolo. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-las. No entanto, continuam a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: Deixe-nos sair para sacrificar o nosso Deus. Aumente a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram ao povo: Assim diz o faraó: Vocês não receberão mais palha. Saiam e junte-na aonde puderam encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los completamente a sua cota diária de tijolos, como faziam quando lhes fornecíamos palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores. Por que não completam as cotas nem ontem e nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: Por favor, não trate os seus servos desse modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: Façam tijolos. Somos açoitados constantemente.
mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão que produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia. Perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão e os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castiguem por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviastes? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar o teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizestes coisa alguma para libertá-lo. Capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: eu sou o Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrarei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. De novo, versículo 9. Olha o detalhe. Moisés agora transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofria. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Mas o Senhor retrucou a Moisés: os israelitas já não querem me dar ouvido. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar? O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordem sobre os israelitas e sobre o faraó, o rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Esses são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, os filhos mais velhos de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmem. Seus descendentes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemel, Jamim, Aode, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Esses são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornaram antepassados de um clã. Os descendentes de Coate foram
Amrão e Sar, Hebron e Uzuel. Coate viveu 133 anos, e os descendentes de Merari foram Mali e Musi. Esses são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de família. Amrão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e deu à luz a 2 filhos, Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Sar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uzuel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. Ela deu à luz a seus filhos Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz a seu filho Finéia. Esses são os chefes dentre os antepassados da família levita, relacionados de acordo com os seus clãs. Foi esses 2, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem o israelita do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: eu não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, por que o faraó me daria ouvidos? Bom, aqui está então a leitura de hoje, né? Deus convocando Moisés nos se colocando numa posição de ser incapaz, né? Deus então promove duas grandes manifestações, né? Que é incrível, né? Quanta lição tem aqui, né? Que ele usa a própria vara que ele pastoreia ali, lá com seus sogros, e aquela vara, né? O cajado, ou enfim, ele faz aquilo se tornar uma cobra, e ao mesmo tempo, quando pega, se torna a vara, né? Também quando ele põe a mão dentro, enfim, do seu casaco, que as chagas são curadas, Deus vai validando o poder de Deus sobre ele, para que ele possa realmente ser incentivado e cumprir aquilo que Deus está pedindo, né? Faraó, ele tem dificuldade para falar. Moisés, ele parece que ele é gago, tem alguma coisa na sua fala, e aí então Deus fala: eu que te dei a fala, eu sou o Deus criador de tudo. Mas então Deus ainda usa o irmão Arão para usar, né, ele como alguém que vai transmitir. E é interessante que Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão e Arão transmite, né, ao povo. E na medida que vai passando, né, Deus fala com Moisés, e agora Moisés não fala para Arão, né, fala para Arão e os dois falam. E depois só Arão fala, né? Arão vai sendo validado, né? Ele vai acreditando na medida que ele tem esse diálogo entre Deus e Deus vai capacitando ele, né? E ele usa Arão para mostrar que ele é capaz. Mas o fato é que Moisés aqui, o povo não está dando ouvido, porque o faraó castiga mais ainda o povo.
e falar: Moisés, que história que é essa que você quer libertar? O que você fez nos fez prejudicar mais ainda. E Deus ainda vai falar: olha, vou ser mais duro ainda com o Faraó. E aqui então a gente vê esse finalzinho, as descendências, né, das famílias e seus clãs. E Deus então vai começar a preparar, né, todo esse caminho, né, o povo, o faraó, o caminho para a retirada, para a libertação. Se Deus assim permitir, iremos dar continuidade, né, na próxima leitura, amanhã, nos livros, né, no versículo 7 em diante de Êxodo. Olha, tem tanta coisa que a gente pode tirar de lição aqui. Eu espero que essas leituras tenham te abençoado, como tem sido para a minha vida. E se você está aqui, né, pela primeira vez, eu quero te encorajar a você ler os demais dias, né? Os dias, a gente está no 38º dia, e não tem nenhum problema, porque a gente está conseguindo deixar registrado aqui todos os dias que a gente vem lendo. Então eu quero te encorajar a você a continuar, né, a leitura conosco. Vou fazer uma breve oração para a gente encerrar a leitura do dia de hoje. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai que libertou o seu povo do Egito, Pai que está sobre todas as coisas, nos curvamos diante de Ti, Pai, para agradecer, clamar e pedir para que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando a ser filhos fiéis ao Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude a fazermos as melhores escolhas de nossas vidas e saber que o Senhor é o Deus que está cuidando de tudo. Te agradecemos mais uma vez, Pai, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos aqui para fazer a leitura das Suas Escrituras, das histórias que o Senhor deixou registrado para nós, Pai. Para nós termos fé no Senhor, que nós possamos buscá-lo a cada dia mais, a ler, compreender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor também está protegendo e guardando os teus filhos. Ajude, Pai, a estarmos libertos de todo o mal, Pai, de tudo aquilo que nos cerca e de alguma forma, espiritualmente, as coisas acabam não trazendo boas notícias em nossas vidas, Pai, porque há um mal querendo nos atrapalhar. Mas o Senhor é o que pode tudo, como o Senhor fez com o povo israelita, que estavam sendo escravizados no Egito e o Senhor os libertou. Mas ajude a não agirmos como alguns que foram realmente rebeldes contra o Senhor e desobedientes contra o Senhor. Nos perdoe, nos dê a sua misericórdia. E te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui para ler as suas escrituras e que possamos aprender, e abençoe cada um aqui que vai estar acompanhando também essa leitura de mais esse dia. Se o Senhor permitir, estaremos amanhã fazendo mais um dia e dando continuidade nesse livro tão maravilhoso que é Êxodo. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Bom, Deus te abençoe, e eu quero desejar para você um ótimo dia e que você e eu continuemos nessa missão da leitura de toda a Bíblia em um ano. Ao terminar esse vídeo, você vai ver um card para poder acessar a leitura do dia anterior. E na descrição desse vídeo você vai ter a playlist dos 38, né, dos 38 dias de leitura. Convide pessoas para juntar-se a nós, para continuar essa leitura. E
E se você quer ser notificado e você gostou e está gostando dessa leitura, deixa um joinha. Você que está assistindo, deixa um joinha. Esse vídeo pode, né, vai repercutir para mais pessoas. Essa é uma forma também de se ajudar. Deixe os seus comentários, faça suas perguntas. Assim enriquece aqui, né, com a gente. E siga o canal. Para receber as notificações, também ative o sininho. Tá bom? Deus te abençoe. Espero, se Deus assim permitir, estaremos amanhã aqui fazendo mais um dia da leitura. Nos vemos.